E para olharmos com mais atenção para esta questão e para este problema, a nossa convidada, a psicóloga Ana Laje Ferreira, esteve também envolvida neste estudo que ouvíamos, nas palavras dos jornalistas da TV e da CNN Portugal. Por um lado, pergunto-lhe, há uma desvalorização dos problemas da saúde mental em contexto do ensino universitário ou há, sobretudo, uma falta de recursos para dar a melhor resposta? Olá, muito bom dia, Francisco. Eu diria que talvez a segunda parte, a falta de recursos, neste momento que nós sentimos e depois de tantos anos, mais de quase 30 anos, pelo menos em Portugal, de querermos fazer este investimento na intervenção psicológica no ensino superior, finalmente há aqui a confluência de vários interesses, de vários olhares que colocam a saúde mental no ensino superior no centro da preocupação. De facto, as instituições de ensino superior mostram cada vez mais essa preocupação. Estão sensibilizadas para isso? Sim. Não há recursos? Bom, os recursos, tudo depende também da forma como os distribuímos e como os organizamos. E, portanto, a forma como otimizamos os recursos que temos disponíveis e a forma como a intervenção psicológica pode ser feita no ensino superior pode, e do nosso ponto de vista, também ser otimizada com os recursos que temos e, obviamente, também investindo ainda um pouco mais. Sem querer entrar aqui, obviamente, num discurso mais alarmista, mas temos que ter noção que podem existir consequências graves devido a este atraso no acesso, por exemplo, a consultas. Falava-se em mais de meio ano de espera. Isso não pode acontecer. Sim, repara, o ensino superior e esta fase de desenvolvimento dos indivíduos é um momento muito importante. É um momento de definição da própria identidade, do processo e do projeto de carreira. Há aqui desafios do ponto de vista do desenvolvimento que são muito importantes. A forma como se organizam como indivíduos, a forma como constroem as relações com os outros, como se projetam no futuro. Estas pessoas vão ser as pessoas que vão gerir os destinos do nosso país nas próximas décadas. Portanto, é muito importante que desde já também se habituem a cuidar da sua própria saúde mental, que essa seja uma preocupação e que seja cuidada e não seja um momento de perturbação e de angústia e, como diz o estudo, em que há níveis de ansiedade e depressão que comprometem até mesmo o próprio percurso académico e o desenvolvimento. E sim, é obviamente alarmante percebermos que existem jovens que estão em sofrimento e que não existem respostas organizadas e estruturadas, não só nas instituições de ensino superior, mas a nível também do Sistema Nacional de Saúde, por exemplo. Claro. É importante, e falou também sobre isso, sobre a ansiedade, sobre a depressão, na sua leitura e aquilo que o estudo também pode ajudar a perceber como é que se explicam estes pedidos numerosos e situações tão numerosas, tem a ver, já falou de alguns dos pontos, mas a questões financeiras também, o que é que está na base de tudo isto? Bom, mais uma vez, é obviamente um fenómeno complexo. Claro. É um período da vida que implica alguma vulnerabilidade a situações de crise. Portanto, a situações de que se houver algum precipitante, se houver alguma situação mais intensa que pode ativar uma situação de crise e depois muitas vezes também a falta de recursos e de suporte. Então, nós temos muitos alunos, ainda muitos estudantes que se deslocam da sua origem, da sua família, portanto, todas essas circunstâncias podem aumentar a vulnerabilidade e, portanto, agravar a situação de crise. Não havendo uma resposta, enfim, ideal por parte das próprias instituições, universidades, etc., o que é que um aluno que esteja numa situação de maior ansiedade, de depressão, pode fazer? Recorrer, obviamente, ao SNS. Que tipo de respostas é que deve procurar? Essa é mesmo uma pergunta muito difícil, porque neste momento, quando nós pensamos na intervenção remediativa, na intervenção, como está a dizer, existe já a crise declarada e, portanto, eu vou pedir uma ajuda concreta, essa é a resposta mais difícil de dar, porque é aí onde precisamente temos menos recursos. E por isso é que nós preconizamos, e ainda bem que está em estudo neste momento este processo de saúde mental, porque preconizamos que este trabalho seja feito de raiz, na instituição, a criar aqui um sistema de suporte generalizado, precisamente para evitar estas situações de crise maior e também para promover estes ambientes mais saudáveis, mais promotores de desenvolvimento.
Também, como psicóloga, se os resultados deste estudo aprofundado a preocuparam especialmente ou infelizmente era um cenário que à partida já seria mais ou menos previsível quando começaram a analisar os dados? Sim, já é, há vários indicadores, a Ordem também já fez, a Ordem dos Psicólogos também já fez essa avaliação. Eu própria já trabalhei no ensino superior, contactei com esta realidade, portanto não é de todo estranho. É mais evidente agora porque os próprios estudantes também vocalizam muito mais e mostram muito mais as suas preocupações. É uma realidade que já existe há muito tempo e que nós não podemos de forma nenhuma continuar a ignorar ou a achar que vai passar, que eles são jovens, que vão crescer e que tudo se vai resolver. Não, temos mesmo que criar medidas de apoio, de suporte, porque são questões de saúde mental que depois se podem agravar ou, se não se agravam logo de imediato, acabam por aparecer mais tarde. Muito obrigado, Ana Laje Ferreira, pela presença na CNN Portugal.